pessoa que está com excesso de peso ou que está comendo de uma forma descontrolada, quando está comendo mais do que precisa, quando está se sentindo acompanhada pela comida, como que essa pessoa Uhum. entende as suas emoções, os seus estressores, as suas dificuldades do dia a dia, a questão mesmo do autoconhecimento, né? Se eu, para Uhum. saber, eu estou precisando comer porque eu estou solitário, eu estou precisando comer porque eu estou triste, eu estou precisando comer porque eu estou feliz e quero comemorar. E daí a gente começa a ver que a relação com o alimento, e principalmente na pandemia, que daí a bebida entrou pesado junto, né? Aham. Muitas pessoas passaram a beber que não bebiam tanto, né? Aham. E a comida também como uma droga de analgesia mesmo, né? Eu utilizo a comida, a coisa gostosa ali para me dar prazer, para me dar conforto, satisfação, para me Aham. acalmar, para ajudar o sono. E aí entra por tudo quanto é lado. É, E exatamente. daí eu fico pensando, a ponta do iceberg é o excesso de peso. E quando a gente consegue se enxergar, como há pouco, né? Uma ex-cliente de muitos anos atrás voltou dizendo: Flávia, eu tive hospitalizada, passei muito mal, cheguei a ser entubada, uma mulher jovem, porque Aham. foi um somatório. O diagnóstico médico foi que por causa de uma influenza, ela acabou tendo, era fumante, tabagista e tinha aumentado 40 quilos. Esse conjunto de fatores fez um estrago, né? E que ela, por causa de uma gripe, acabou sendo entubada e quase perdeu a vida, né? Então, um caso Uhum. bem extremo esse. Mas quando ela voltou a falar com o médico, ela disse: Mas doutor, o que que aconteceu e por onde eu começo? Ele disse: Olha, é isso, tabagismo, obesidade, sedentarismo, né? E mais uma gripezinha para estragar. Por onde tu começa? Para de fumar e depois a tua saúde alimentar. Porque se a gente começa a comer certo, só o fato da gente fazer melhores escolhas alimentares, nutricionais, assim, de nutrientes importantes, isso favorece o emagrecimento. Uma coisa já está ligada à outra. Então, não é só uma questão calórica, assim como o sobrepeso e a obesidade, não é só uma questão de estar comendo muito ou errado. A gente está falando, e por isso convidei hoje a Nereida para estar aqui com a gente, de uma questão que é o quanto que nós misturamos as emoções e as situações de vida com o comer. Seguidamente nos encontros, eu pergunto para as pessoas: vocês conseguem reconhecer, ter consciência quais são as situações estressoras e as emoções estressoras que te levam, fazem o gatilho para o ataque? Porque às vezes é a ida na casa da mãe, às vezes é o encontro festivo com os amigos, as comemorações, né? Hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente que diz que a vida dela tá uma festa. E daí isso proporciona muita oferta. Então, se a gente Uhum. for pensar, são situações que podem gerar o descontrole. Ou então uma outra situação, trouxeram para dentro de casa muitos salgadinhos docinhos ou barras de chocolate, o pessoal foi embora e eu fiquei aqui com esses presentes. É uma situação, não tem necessariamente a ver com uma emoção, mas são uma situação de oferta que nos desorganizam. E Uhum. emoções. Emoções, daí a Nereida vai poder falar mais do que eu, muito mais do que eu. Mas o que, que eu observo no dia a dia da clínica? A comida sendo companhia nos momentos de tristeza, de impotência, de angústia, também como companhia por estarmos sem situações de prazer para nos abastecer, né? Então, o que que eu vou fazer de bom hoje? Meu dia foi pesado, ou então a minha semana está difícil. Então acaba entrando a comida como um presentinho, né? E de fato uma coisa boa, né? Comer lembra comemoração, né? E desde bebezinho é algo muito acessível, né? A mamada, os avós que nos dão um agradinho em termos alimentares. Então, o tempo inteiro a comida, ela é simbologicamente assim algo que nos dá conforto, alento. Uhum. E a ideia de chamar a Nereida
aproveitando que as pessoas estão chegando, sejam todos bem-vindos, Priscila, a Cláudia. A ideia de chamar Nereida Viana é que ela vive o processo de autocuidado muito legal e ela coordena lideranças na parte da psicologia organizacional das empresas, das organizações. Ela, então, contribui na vida das pessoas nos relacionamentos e tem essa formação da psico e formação de como pessoa, como gente, assim, né? Que faz a diferença nas relações, com esse super humor, assim, e não deixa de falar o que tem que falar sempre, né? Então, o que a gente pensou de tema para essa noite, né? Eu vou querer participação de quem está chegando. Bem-vinda, Nara, Suzana, sejam todas bem-vindas. A gente está falando aqui sobre autoconhecimento e vida saudável. Como é que isso se relaciona? Como que a gente se utiliza do nosso autoconhecimento, um conhecimento de si mesmo, para nos fortalecer na tomada de decisão, nas escolhas mais saudáveis, na resposta de tudo aquilo que a gente precisa para as emoções que a gente está sentindo. Então, ando muito cansada, tu tá dormindo adequado? Eu tenho dito, Nereida, que tem 5 princípios, fundamentos que são fundamentais quando a gente trata a obesidade. Para os meus clientes, né? Qualidade alimentar e hidratação. Então, o que eu estou comendo de qualidade e quanto eu estou bebendo de água, líquido é importante. O sono, a quantidade de horas e a qualidade desse sono. Se a gente dorme com luzinhas no quarto, com barulho, com buzinaço na frente de casa, enfim. Ou um sono perturbado, né? Com insônia e preocupações e estourando placas de bruxismo. Então, é a qualidade alimentar, o sono. A gente fala também em atividade física, que não precisa ser esportista, mas praticar diariamente atividade física. Contato com a natureza faz toda uma diferença também. E o 5º princípio, algo de amorosidade, emoções, relacionamentos, e que está, inclusive, aí a nossa espiritualidade também. Como que eu me relaciono com as pessoas e com a vida, com as nossas crenças, com a nossa fé, né, em algo que seja maior do que nós. Então, esses 5 princípios vão ajudar a gente a ter equilíbrio. Mas a gente, quando estamos em desequilíbrio, como é que a gente aciona? E é isso que eu vou deixar a Nereida falar, porque senão eu fico falando sozinha. É isso que a gente precisa acionar, né, Nereida? Como é que a gente consegue se perceber o que é necessário para eu poder buscar esse equilíbrio nessas 5 pilares aí que eu considero importantes. Ok. Conta um pouquinho para o pessoal quem tu é, como é que tu está chegando aqui hoje para nos contribuir com a gente. Então, dizem que o artista, né? O artista, quando sobe ao palco, sempre só sente o friozinho na barriga. E nós, meros mortais, quando fazemos live, né? Falamos ao público, ao grupo, sempre dá um friozinho na barriga. E eu fico muito emocionada em estar aqui contigo. Já te falei isso, mas o pessoal não sabe. Quando eu encontrei a Flávia, foi num processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, né? A Flávia trabalhava numa instituição que cuidava das pessoas em grupo e era algo que eu queria, né? E quando eu soube da Flávia, eu decidi que eu queria o grupo com a Flávia. Eu escolhi a Flávia. Eu escolhi a Flávia porque me identifiquei desde o começo contigo, né, Flávia? Com teu jeito de entender a vida, com a tua generosidade e o teu empenho em ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a serem pessoas mais felizes, assim. Então, eu me identifiquei sempre muito contigo nesse sentido, te admiro demais, assim, acompanho o teu trabalho há bastante tempo já, e sou tua fã, tu sabe disso, eu quero que as pessoas saibam, porque quando é coisa boa, a gente tem que falar para todo mundo, porque para que as pessoas conheçam e saibam, né, da verdade, enfim, é o jeito que eu vivo a minha vida, trazendo a verdade.
E aprendi demais contigo, sempre, né? E também nesse processo de autodescoberta, de autodescoberta. Eu sou uma pessoa que, desde pequena, sempre busquei, né, uma melhoria no corpo, no jeito de viver a vida, eu acho, assim. Quando pequena, pouca coisa entendia, né, das emoções, mas ao crescer, estudei, né, estudei psicologia, fui aprendendo um pouco mais sobre as emoções. E a emoção, ela está envolvida em tudo na nossa vida, obviamente, e principalmente nas nossas escolhas, né? E quando a gente está falando de alimento, que eu acho que é um diferencial teu com os grupos, e quando a gente conversa a respeito disso, assim, o alimento, ele se relaciona a tudo na vida da gente. A gente não só come o alimento, a gente traz o alimento para a nossa vida através dos pensamentos, através das ações. Tudo que a gente ingere em termos de vivência, experiência, eu entendo como nutrição para o ser humano. E o alimento, né? O alimento e a bebida e a comida, elas estão envolvidas nisso. Então, escolher melhor o alimento, a comida, a bebida, é escolher cuidar de si. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim. E é um auto-amor, assim, é um auto-amor. Porque quando a gente acumula a gordura na vida da gente, né? E a gordura em todos os sentidos. A gordura no corpo, a gordura no pensamento, a questões tóxicas, né? Quando a gente acumula isso na nossa vida, todos nós, pessoas, certamente nós estamos nos descuidando, né? Nós estamos com carências abertas aí, né? Nós estamos com pouco conhecimento de nós, talvez, né? Talvez a gente tenha aí alguns medos, algumas carências, e é muito mais fácil passar num x-salada, se entupir com x-salada, do que, muitas vezes, refletir a respeito daquela carência, né? Pensar em outras alternativas que possam nos trazer mais felicidade do que o x-salada, que é muito legal também, ok, mas o x-salada, ele tem um lugar dele, né? O bolo, o pedaço de torta, tem um lugar dele, do pedaço de torta. Ele não pode estar na nossa vida como um todo, né? A nossa vida, ela é muito variada para a gente ficar à mercê de um pedaço de torta, à mercê da bebida, à mercê de alguns vícios que estão muito mais nos preenchendo a nossa carência, do que nos fazendo mais felizes, né? Agora, para entender que de fato nos faz mais feliz, a gente precisa repensar, a gente precisa refletir, nos dar conta de como é que estamos conduzindo a nossa vida, quais escolhas estamos fazendo para nós, o que vale a pena, né? Um prazer momentâneo, ou vale a pena se dar conta, né, que aquilo é algo mágico e que não vai nos trazer o que a gente está buscando e que a gente precisa batalhar mais. Né? A gente precisa ir degrau por degrau, a gente precisa olhar o processo. Eu tenho falado muito disso, assim, as pessoas gostam de atalhos, até para uma reeducação alimentar. Uma semana, um mês, se não tem a resposta mágica, já começa a desanimar. Mas a vida não é atalho, a vida é processo. Precisa de cada dia. Precisa dessa reflexão, precisa de um reconhecimento, precisa de se perdoar. No processo de reeducação, a gente tem que se perdoar muito, porque a gente vai deslizar e tá tudo bem. O dia seguinte, como disse tu muitas vezes para mim, o dia seguinte é uma nova oportunidade para recomeçar, né? Então, nesse sentido, assim... Eu fiquei lembrando do Pedrinho Guareschi, que é um psicólogo, sociólogo, teólogo, querido, que me orientou no doutorado. Ele fala, o Pedrinho Guareschi, assim, que fonte vocês vão beber, que fonte vocês vão comer, se alimentar, em que fontes? E ele se referia à literatura, que nos ajudava nos estudos de doutorado. Então é isso, né? Quais são as nossas fontes? Porque a overdose alimentar, e até as escolhas ruins, na verdade, elas intoxicam, como a Nereida está falando, mas elas também nos travam, né? É como se fosse
elas ocupam um espaço que nos deixam amarrados, não nos deixam Aham. livres, leves e soltos para fazer o que a gente tem que fazer. Então, torna tudo mais pesado, tudo mais difícil. Por isso, talvez, o atalho, né, Nereida? Uma pessoa que se, se enxerga, depois de algum tempo, se enxerga e consegue se perceber: olha, eu não estou entrando nas minhas roupas, eu não tenho mais roupas para vestir. Trocou a estação agora e eu não consigo ter o que usar. Ou então, eu estou usando duas calças o ano todo, porque eu só tenho essas duas, e elas começaram a rasgar entre as pernas. Então, quando chega nessa situação, que é entristecedora, né? Quando dói, né? Puxa, o que que eu vou fazer? A tendência é, vou fazer qualquer coisa, que daí a pessoa se viu. Só que esse qualquer coisa é o que tu está dizendo. São tentativas, às vezes, desesperadas, de radicais e com qualquer tipo de apelo, né? A gente vê aí medicações, procedimentos invasivos e condutas que a gente sabe que não vão ter longa duração, mas que vão imediatamente dar um alívio, né? Aham. Consegui desinchar 3 quilos, já me sinto melhor. Então, como a gente precisa de um retorno positivo do nosso, da tomada de decisão, né? Tá, chega, assim não posso mais, tô mal. E daí eu vou fazer um movimento, mas eu preciso ter um resultado concreto para seguir motivado. E esse é o dilema, né? O quanto é difícil. Eu até fiquei, enquanto tu falava agora, eu fiquei pensando como dar o primeiro passo, né? Porque geralmente as pessoas vão tomar o primeiro passo quando chegaram no limite de que não me aguento mais. Mas o quanto isso já está sofrido, né? O quanto que isso já te botou para baixo, o quanto que essa informação do aumento de peso, ou do efeito do excesso de peso, né? As dores nos joelhos, o sono ruim, a baixa autoestima, a dificuldade de voltar para a vida social. Ah, não saio, tô com vergonha, né? Uhum. Então, essa coragem que é tão necessária para fazer a virada, a gente vê que o excesso de peso nos fragiliza, detona com a Uhum. gente, né? Com Então, certeza. e por isso que o caminho, eu entendo também como tu tá falando, né? Que é se conhecer, né? Dedicar um tempo para se observar, perceber e não passar por cima do que está sentindo e pensando, né? Exatamente. É aquilo de se colocar como humanos, né? Então, assim, nossa, a população brasileira aumentou de peso na pandemia. Então, eu sou humana, eu também aumentei, e isso tá tudo bem, né? Uhum. Então, não precisar fazer assim mais massacre ainda do que o próprio estrago por si só. Mas a gente se culpa muito, se machuca, né? Se detona, no sentido literal, né? Comendo e se xingando, dizendo que eu não tenho jeito. E daí fica muito Uhum. frágil. E por outro lado, né? Bastam algumas semanas de autocuidado para a pessoa ter outra cabeça. Isso é Uhum. incrível da gente ver, né? É. 2 semanas fazendo um programinha alimentar saudável, a pessoa vem vestida de outra maneira, com uma postura diferente, com sensação de felicidade, né? Com Uhum. segurança. Como Uhum. falou a semana passada, eu tô com um grupo presencial agora, né? Então fazem 2 semanas. Na segunda semana, uma das moças tava super bonita, deu para ver assim, assim, o que que tu fez de diferente? Pensei em mim essa semana. Eu me dei conta que nesses 10 anos que eu engordo, que eu venho engordando e tentando emagrecer, eu sempre abro mão das minhas coisas em nome dos outros, em agradar os outros e satisfazer os outros. Então, nessa semana, levei a minha filha no cinema, deu tudo errado, porque eu levei só o celular, achando que eu ia entrar como tudo na vida. Não, no shopping Praia de Belas não podia. E daí foi incrível, porque a bilheteira ficou com dó e disse: não, transfere para mim, para minha conta que eu pago para vocês. E no final deu tudo certo. Ela disse: em outros momentos eu ia ir para a praça de alimentação do shopping, ia comer o mundo, frustrada porque não estava conseguindo entrar no cinema. Uhum. E com essa atitude, no dia seguinte ela teve um convite para um aniversário que era numa pastelaria. E ela pensou: pastel nem é a minha coisa favorita. E além do mais, eu estou tentando me cuidar.
Então eu vou dizer para aniversariante que eu sinto muito, vou mandar minhas filhas, meu marido, mas eu não vou. E ela, nesse momento, se respeitou. Uhum. Gente, foi emocionante ouvi-la, porque ela estava feliz contando isso. De dois posicionamentos, tanto em insistir no cinema, mesmo quando deu tudo errado, como de negar um convite porque estava se priorizando. Então ela estava dizendo o que eu quero, não o que o outro quer, o que o outro espera de mim. E se deu conta no grupo, tem essa magia, né? Quando tu relata os eventos do teu dia a dia, da semana, vai caindo as fichas no orelhão, então a pessoa, nossa, eu perguntei, mas por que tu acha que foi tão diferente essa semana? E ela, quando parou para pensar, disse exatamente isso. Eu tô há muito tempo sempre preocupada em agradar os outros e não em me Uhum. agradar. E olha o Uhum. efeito que isso promove. É. E todos nós Então, temos essa, diga. Então, Flávia, assim, ó, para mim, um dos maiores ganhos quando a gente começa a olhar as nossas escolhas a respeito dos alimentos, porque alimento é uma coisa muito concreta e muito fácil de tu perceberes, assim, quais são as escolhas que tu fazes e quando tu faz uma reeducação alimentar, tu estás mais cuidadosa com as tuas escolhas. Então, tu vai para o supermercado e tu faz ele com mais cuidado, tu não vai comprando tudo que tu vê pela frente. Tu vai fazendo as tuas escolhas com mais cuidado porque tu quer resultado. Então, tu te dedica àquele resultado, né? E aí, o que é interessante, muito mágico, e a gente já falou isso nos grupos, que através da escolha dos alimentos, eu começo a fazer outras escolhas também na minha vida. Isso é muito lindo da gente ver. Muito lindo. Porque se eu consigo ter força para evitar uma barra de chocolate inapropriada, se eu consigo fazer uma escolha de um alimento mais saudável a qualquer porcaria química que tem por aí, eu também começo a dizer não para alguns convites que eu não tenho vontade de ir. Eu começo a colocar limite naquele trabalho que muitas vezes me pedem que eu faça. E eu, gentilmente, para ser aceita, eu digo sim, eu vou fazer. Não estou nem pensando se eu tenho saúde para fazer, se eu consigo, se eu não estou deixando a minha família me esperando para não desagradar daqui a pouco alguém do trabalho, porque eu tenho insegurança. E aí vai muitas coisas, né? Então, quando a gente começa, e é muito mágico, é muito lindo esse processo, e tu vês esse processo em várias pessoas. Sim. Quando a gente vê as pessoas escolhendo, fazendo escolhas muito concretas, né, entre verduras saudáveis e não vou levar as verduras e não vou levar o pacote de chips para casa, elas começam a fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida como um todo. E isso é maravilhoso. Até nas relações dentro de casa. Para Uhum. aquela, daqui a pouco, aquela sogra que agrada com a comida, a sogra vai aprender a agradar de outra forma, né? Porque eu, Nereida, vou ajudá-la a me ajudar. Vou ensiná-la a me ajudar. E olha que mágico, e não é só comigo a transformação, e tu sabe muito bem disso, né, Flávia? Eu, Nereida, me ajudando, estou ensinando a Maria Eduarda, minha filha, a se ajudar, a colocar limites nas situações abusivas, ou nas usando para tapar uma necessidade importante, que é muito melhor eu tentar falar o que eu estou precisando, resolver fazer aquela DR necessária com alguém importante, do que ir para uma confeitaria e me entupir de torta para suprir a minha carência. É o lugar, a palavra não dita que é utilizada, o alimento entra ali, né, para acalmar as coisas, para não expressar o que está sendo dito, né? Então, isso, e daí. Amortecer, né? Como se fosse enfim, uma coisa que amortece, uma anestesia. Anestesia. Nereida, a Palma tá dando uma contribuição. Não posso ir no super com meu marido, dá confusão. Ele coloca porcarias no carrinho e eu vou tirando. Kikiki. Então é bem isso, né? Já é um duelo ali de forças, né? De quem é que força é essa que está comandando. Na verdade, assim, que projeto é esse de vida saudável que, à medida que eu me posiciono, eu sempre lembro das pessoas vegetarianas.
Elas dizem para os seus amigos, os seus pares, os seus companheiros, não como mais carne. Ou vegano, que não come nada de origem animal. O que que o Aham. mundo que cerca essa pessoa, como que ele responde? Respeita. No geral, eles não ficam oferecendo churrasco goela abaixo da pessoa que é vegetariana e que diz que não come mais carne. Assim, Aham. ok, o que que tu quer comer então? Vai um pãozinho, vai salada, vai. E a pessoa vai para o churrasco para se divertir e não para Aham. comer o churrasco. E isso é respeitado. Para o gordinho, para a pessoa que está com excesso de peso, fazendo um esforço para conseguir dizer não. E é bem esse não e sim que tu está dizendo. Quando a pessoa começa a dizer, não vou botar isso no meu carrinho e vou colocar essas coisas, eu estou dizendo o que que eu quero para mim e o que que eu não quero para mim. Só que às vezes isso não tem um impacto nas pessoas que convivem, como a palma a palma que está dizendo ali, né? A história do carrinho. É como se não tivesse eco no outro a nossa dor e a nossa escolha. E é uma escolha Uhum. que, totalmente de acordo contigo, Nereida, na época do mestrado, lá em 1800, eu perguntava para Aham. as pessoas o que que mudava na vida delas com o emagrecimento, em diferentes estágios, que tinham emagrecido 5 quilos, ou metade do peso, ou todo. Elas diziam que mudava tudo. Ela mudava o posicionamento, a segurança, a É. autoconfiança, sensação de felicidade, porque ia marcando justamente isso, assim, ó, o que que eu quero para mim, o que que eu não quero mais. E isso se estendia na vida profissional, nas relações familiares, na relação de casal, na relação com amigos, no Uhum. respeito às suas decisões, né? Então, como isso é fácil, né? Entrar para dentro de casa. Ah, a mãe veio morar com a minha família. E daí a mãe fica trazendo ou fazendo coisinhas especiais. E daí tu tá num esforço danado para resistir. E não consegue dizer, mãezinha, te quero, prefiro que tu faça um sopão de legumes para mim do que faça cuca, né? Então, assim, como é difícil a gente se posicionar, porque tem o eu, né, os nossos dois seres habitando aqui, né? O que quer Uhum. comer e o que quer se cuidar. E daí fica um Uhum. dilema difícil, né? Que a gente vai ter que aprender a fortalecer e a pedir ajuda, né? Com certeza. E até porque o eu, né? O eu que não se cuida e o eu que se cuida. O eu que não se cuida, talvez é um eu que está numa família, que já tem os seus hábitos, já tem a sua cultura, já imprimiu um jeito de ser, né? E Uhum. agora está trazendo uma nova proposta. Então, como tudo na vida, né? Eu acho que quando a gente muda, os nossos hábitos, eles são algo assim muito enraizados na gente. E mudança de hábito é uma coisa que necessita, com certeza, persistência, necessita que tem os micro hábitos, né? O pessoal tem falado muito disso, assim. Faça uma mudança pequena, mas todos os dias um pouquinho, para que o Isso. teu organismo entenda, para que tu absorva tudo isso, né? Então, isso é importante, assim. E daí, de novo, por isso que eu trago a questão do atalho e do processo, Flávia, porque essa mudança de postura com a minha ingestão, né? A ingestão de alimentos, a ingestão de pensamentos, a ingestão de propósito, a ingestão de ver a vida, né? É o jeito que eu estou absorvendo a vida. Como isso é importante que seja feito curtindo essa jornada, cada passo, né? Ao cair, ao deslizar, tá tudo bem. Desculpa, não deu certo, vamos de novo no dia seguinte, né? Não é rápido isso, é uma jornada e que ela pode ser curtida. Tu traz muito isso, assim. A gente não está falando aqui de bife, alface, tomate. Não, a gente está falando de uma diversidade, né? De muitas possibilidades hoje para nos darmos presentinhos, para nos agradarmos e para fazer mudanças importantes para nós. Sim. Eu diria que até esse X-salada que tu mencionou não tá de todo ruim. Melhor que, melhor que muito hambúrguer que eu vejo por aí. Pelo menos tem uma saladinha salvando, né? Mas justamente, né? São essas pequenas mudanças, alterações, e se dando conta, isso vai alterar, inclusive, o nosso paladar, e a gente começa a sentir mais prazer no que come, porque é claro que quem está com as papilas linguais saturadas de coisas mais cheias de sódio, açúcar e sal para
deliciamento da indústria alimentícia, que quer vender isso mesmo, né? E que depois a indústria farmacêutica também se adora essa história, porque faz com que a gente viva na Panvel e em outras farmácias. Então vai fazendo com que as nossas escolhas vão sendo erradas e a gente vai se abastecendo da gasolina errada, né? A nossa gasolina, ela não chega até o nosso destino, porque a gente vai ficando frágil, fraco. Ao passo de que, o que eu estou precisando? Quem sabe uma trilha num dia ensolarado. Quem sabe sentar numa praça num dia lindo ou na beira do rio, como o Renato, que tu conhece, contou esses dias, que foi com a filha na nossa orla, no gasômetro, e se deu conta que era um outro mundo que ele não estava acessando. Ele disse, era tanta gente com roller, com skate, com bicicleta, caminhando, correndo, aquela gente toda colorida, que ele disse, meu Deus, é outro mundo. Então, às vezes, é preciso a gente se levar uma energia extra, eu sei que porque às vezes quando está difícil, vontade nenhuma a gente tem, né, para nada, mas quando a gente se leva para um passeio, para um encontro, para um filme ou um livro diferente do que a gente está acostumado, ou até, como dizia ontem uma cliente que foi muito lindo, ela dizendo, ando fazendo banho de creme nos cabelos, ando indo para o manicure e pedicure, e eu vou me cuidando e eu não sei o que está acontecendo, mas está dando certo. E daí ela está com o emagrecimento a pleno vapor, porque ela parou de se cobrar, de fazer pressão, e ela simplesmente está desenvolvendo o autocuidado. Ela está cuidando de si diariamente e isso vai dando prazer, satisfação, e ela vai percebendo que não é a comida que abastece ela, né? Então é um outro tipo de abastecimento. Exatamente. Alma, né? E é muito isso, assim, né? Quando a gente tira o que nos distrai da frente, a gente precisa ocupar a nossa vida com outras coisas. E aí a gente vai descobrindo que outras ocupações também são importantes. E nos trazem alegria, nos trazem, enfim, né? Euforia, alegria, né? Saúde. E aí a gente vai revisitando, né? A gente vai construindo um novo eu, né? Construindo um novo eu, com novos hábitos. Eu, Nereida, hoje tenho muitos outros hábitos. Eu aprendi isso, aprendi contigo, aprendi com o meu esforço, com certeza. Não vou dizer que eu não recorro também aos meus antigos de vez em quando. Mas o interessante de tudo isso é que é uma visita ao hábito antigo. Uma visita. E o que seria um hábito antigo? Para ficar mais claro para o pessoal aqui. Um hábito antigo seria, talvez, comer muitos docinhos de aniversário. Eu adoro docinho. Eu adoro docinhos de aniversário. Ok, um hábito antigo. Eu comia muitos docinhos antigamente. Hoje eu como menos, mas eu gosto muito de docinhos. Então, de vez em quando, revisitar aquele hábito que me dá prazer, tá valendo. Mas não é para sempre, não é tudo. Esse hábito antigo, ele não substitui os novos. Porque hoje eu aprendi que a Nereida que come docinho e que gosta, também é a Nereida que caminha no parque, é a Nereida que gosta de curtir uma série legal, é a Nereida que gosta de conversar com as amigas, é a Nereida que gosta de se sentir feliz ao se ver, né? De ver a mulher bacana que ela está sendo, porque é a mulher que ela quer ser. Ela não é uma Nereida que não é vítima da comida, mas é uma pessoa que diz, eu que mando na comida, não é a comida que manda em mim. Uhum. E a Nereida nem tá falando, mas é uma Nereida que brilha profissionalmente, né? Onde ela bota a mãozinha dela ali, ela tem uma energia super boa. E tudo que tu falou agora, tu não falou da vida profissional. Ou seja, a nossa vida saudável não é só a vida profissional bem-sucedida. Ela é uma parte, né? A gente precisa preencher e rechear o nosso dia a dia para além da questão só profissional. Porque senão fica um vazio que é do trabalho para casa, da casa do trabalho, e daí, isso é um convite para comilança. Né? Com certeza. Porque daí, o que sobra além disso? Como é que eu vou repor a minha energia e né? Como é que eu vou me divertir no dia a dia com a comida? Fica muito pobre, na verdade, né?
Com A gente tem certeza. muito mais para ousar. Aham, aham. E acho que uma coisa importante aqui, né, Flávia, é muito bacana, assim, que eu também venho batendo bastante nessa tecla, assim, o processo de escolhas e de reeducação da vida como um todo, o que nos traz saúde, bem-estar, é muito individual, assim, é muito individual. E cada um de nós é uma cocriação, né? É uma cocriação do universo, dessa divindade aí que, de alguma forma, nos ajuda a seguir em frente, né? Então, eu penso assim, quando a gente nos dá uma oportunidade de rever um pouquinho o que estamos fazendo e de trazer para nós uma vida melhor, é também um convite para que a gente se descubra, assim, para que a gente reflita, né, a respeito do que a gente está fazendo com a nossa vida e nos encontrar é uma coisa muito bacana, né? Fazer as pazes conosco, nos reencontrar, né? Olhar para uma pessoa que a gente deseja ser e que é possível ser. E eu não estou olhando para uma Flávia, eu não quero ser uma Flávia, eu quero ser uma Nereida melhor, né? Isso eu acho que é muito importante numa reeducação, no processo de autoconhecimento. Claro, eu tenho referências na minha vida, mas a melhor referência, sem dúvida, somos nós, cada um consigo, né? E observar que nós estamos melhor do que o ano passado, do que ontem, nos dá uma Uhum. força, nos dá uma fortaleza e nos impulsiona a fazer as mudanças também, né? E essa descoberta, ela tem que ser aqui e agora, no meu ver, tem que, porque a gente não pode mudar o que já passou e nem trabalhar em cima do futuro, mas como é que hoje aqui eu me conheço, me reconheço? O que que eu gosto de mim? O que que eu valorizo em mim? Porque a gente vem até de uma cultura muito de chibatas, né? Então, assim, o que que é legal no que eu faço, no que eu penso, na forma como eu me cuido? E à medida que a gente torna isso claro, consciente, a gente se dá conta que a gente está em movimento, que a gente nunca está do mesmo jeito. E é exatamente isso que tu está dizendo, né? Tu está sempre em processo, sempre se desenvolvendo e gostando da pessoa que tu vai se tornando, né? E que bom que seja assim, porque do contrário, se tu não faz isso, tu vai ficar sempre marchando a mesma. Tu vai ser sempre a mesma pessoa de 10, 5 anos atrás. Não tem como, né? Tudo ao nosso redor vai mudando e vai nos interagindo com a gente, né? A gente se apropria das coisas, de um jeito novo de pensar. Então é isso, né? É fazer mudanças, poder validando elas, né? Podendo reconhecer que eu estou ficando uma pessoa melhor, na busca de espiritualidade, no cuidado com o meu corpo, na profundidade que eu travo as minhas relações, né? No momento que eu consigo ficar bem comigo mesma, sozinha comigo mesma, né? Eu vejo as pessoas, geralmente, quando o pessoal começa o tratamento de educação alimentar comigo, também em seguida já vai para terapia, né? Se não junto, ou já foi, ou tá indo. E daí é muito legal porque a gente vai vendo a mudança, a transformação das pessoas. E daí aquilo que uma cena do cotidiano que parecia catastrófica e que a comida tinha entrado ali, porque também a comida é um hábito aprendido, né? Então vamos reaprender um outro jeito. É possível, né? Tu modificar esse aprendizado. E daí tu vê as pessoas assim, bem consigo mesma, mesmo estando sozinhos. A cena continua igual. É a mesma casa, a mesma pessoa morando sozinha, mas ela é outra com ela mesma. Tá feliz consigo mesma, né? Isso é muito bom de ver também, né? Que a gente Muito possa, bom. adquirir um equilíbrio, espiritualidade, autoconhecimento, atividade física como uma fonte de orgânica, física, que estabiliza serotonina, dopamina, Que faz né, bem para a endorfina. inclusive, né? Pro Nossa, nossa, Aham. saúde mental vindo daquilo que eu busco. Então, o que que eu preciso para o meu dia ficar mais coloridinho? Quem sabe uma caminhada olhando as flores das cidades que estão maravilhosas nessa primavera. Então, tem que se permitir, né? Dar esse direito de fazer algo diferente do que vinha fazendo e poder se dar conta, olha como eu voltei bem dessa atividade, né? Ó, a Gaia se manifestando. Não, não, é Não? na rua. Quietinho. Tá só curtindo a live. Ô, Mas eu acho Flávio, que... Diga. não, e algo assim também importante, né, que tu estás trazendo, assim, é
como é que eu começo tudo isso? Com o primeiro passo. É, não é um monte de coisa. Foca na alimentação. Começa com a alimentação. Começa te oportunizando, né? Começa dando um voto de confiança. A partir de amanhã, então, eu vou cuidar melhor do que eu estou ingerindo, do que eu estou escolhendo. Vou fazer escolhas melhores para a minha vida, com a minha alimentação. E daqui a pouco, quando a gente percebe, a gente se dá conta de que tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Então, assim, não é algo que precisa de muito tempo para pensar, ou uma decisão muito difícil. É um primeiro passo, é apostar, né, numa mudança, confiar nas pessoas profissionais, pessoas que podem nos ajudar, né, no grupo de pessoas, e dar o primeiro passo e agir. Agir. Né? Eu me lembro que nos grupos do Leve tinha uma pessoa, um senhor. Os homens geralmente têm resultados muito legais, né? Eles são muito, além deles serem muito focados, assim, geralmente, né? Não quer dizer que seja Sim, padrão, sim, mas geralmente. verdade. E é muito rápido o processo com eles, né? Me lembro quando eu coordenava os grupos, né? Que os homens, nossa. E aí tinha um deles que era muito focado, ele fazia muito certo o processo, tudo direitinho, e obviamente tinha bons resultados, né? E ele dizia assim para o grupo que geralmente ele costumava, sabe os cavalos, quando usam aquele, não sei o nome, Viseira. É, uma viseira. Que é, uma proteção, né? eles usam alguma coisa que é só olhar para frente, né? Para não Uhum. desviar, para não distrair. Então, é isso, né? Quando a gente entra num processo que tem profissionais sérios trabalhando, que já tecnicamente já está comprovado, muitas pessoas passaram, deram certo, usa essa viseira, coloca e faz. E depois acredita. Uhum. E Uhum. depois acredita. É igual o Joel J, né? Eu gosto muito dele. Ele fala que às vezes, assim, tu não precisa ter motivação, tu tem que fazer. A motivação vem depois, mas Começa com a ação. Aham, é, isso aí. E às coisa com vezes, por a- exemplo, é tomar mais água hoje para quem não tomou. é, É comer uma fruta. Tem pessoas que estão passando o dia inteiro sem comer frutas, porque não dá tempo, porque não compram, porque não tem em casa, porque não tem hábito. Começa com uma ingestão de 2, 3 frutas ao dia. Isso tudo já vai, é interessante, né? Já vai influenciar numa microbiota intestinal, vai criar um ambiente que os bichinhos lá dentro vão bater palmas, já vão produzir serotonina, endorfina, já vão ficar felizes, e isso vai nos deixar felizes também. É incrível. Então, talvez desconectar do emagrecimento, da exigência por emagrecer, ou do xingamento, ai, como eu tô gorda, eu deveria estar mais magro, parar por essa linha que não resulta em boa coisa, e ir muito mais pro cuidado, né? Então, o que que eu uhum, posso fazer por mim hoje? Ah, vou trazer umas frutinhas, vou levar para o meu trabalho amanhã uns lanches saudáveis, vou me monitorar a beber mais água hoje e amanhã. E uhum, daí, essa ação, como tu muito bem está dizendo, vai resultar na motivação, porque vai vir um resultado. Então, o exatamente. primeiro passo é a ação, sem dúvida, exatamente. Muito bom. Eu quero saber de quem está nos escutando. Sempre aparecem mais pessoas do que o que registra aqui na minha tela, não entendo muito bem esse Instagram, mas comentários e um feedback para a minha convidada especial, a Nereida, que Ai, que... juntas nessa estrada há muitos anos e eu aprendendo sempre muito com ela Ai, e, e ela beneficiando as pessoas que convivem com ela, né, no trabalho e nos grupos que a gente fez juntas, assim, nossa, na equipe que a gente foi colegas de trabalho também. Então, quero uhum. um feedback de quem está assistindo, se fez sentido, se o que foi falado aqui hoje contribui de alguma forma para esse autoconhecimento e para essa vida saudável que a gente deseja. Uhum. Ai, meu Deus do Ai, céu. meu Deus, queremos retorno. Estou passando aqui para ver os nomezinhos, tem pessoas conhecidas minhas também. Opa, ai que bom. A Ana, Jerônimo, a Gabi. Legal. Não, bastante gente entrando.
Aham. Porque às vezes falar assim, live maravilhosa, a Meia Nereida, Ai, convida para participar do nosso grupo amanhã. É isso aí, Nara. Vamos roubar essa mulher. O Renato falou a mesma coisa na segunda-feira. Adorei. Conteúdo leve e agradável de ouvir. Contribuiu muito na fase em que estou vivendo. Ai, que ai, que bom, bom, Carol. que lindo. Ótimo. É isso aí. Muito esclarecedor, o doutor Antônio está falando. Legal. A gente pode ficar saudável a partir de um processo bem leve de se conhecer e se cuidar e fazendo pequenos ajustes que vão É, dando resultado permanente, duradouro, sem é. massacre, né? A vida Ô, pode ser leve. Flávia, Diga. tu fala de um tema muito bonito, inclusive tu indicas um livro que é o tema compaixão, né? Eu Uhum. acho lindo esse tema. Oh, Oi, oi! ele estava servindo de base pro telefone. Autocompaixão. Autocompaixão, que lindo, que lindo. É. E é muito bacana, né? Quando a gente para de se cobrar tanto, se judiar, porque nós nos judiamos demais, assim. E o mundo competitivo nos estimula, né? A achar mais bonito o A, o B, achar maior sucesso, né? As pessoas, aquele tem sucesso, eu não consigo. E Comparar, aí né? automaticamente nós vamos nos diminuindo, né? Então, poder, assim, esse exercício de autocuidado, né, de atenção ao que ingerimos na nossa vida, é uma forma de nos agradar, de nos abraçar, de nos acolher, porque nós estamos precisando disso também, de nos Sim. acolher, né? Autoacolhimento, né? Se dá para falar Sim, assim, sim. porque Exato. a vida E tem na- sido muito desafiadora, Exato. sabe? A autocompaixão ela vai mostrando justamente isso. Em especial na obesidade, a gente exercita a compaixão com o outro. Nós somos muito acolhedores do outro. Quem estiver precisando, vizinho, colega de trabalho, familiares, todo mundo que está precisando da gente na obesidade tem um perfil que é de muita disponibilidade para com o outro. Não sei se a gente está querendo carinho com isso, a gente está querendo conquistar o amor dos outros, ser aceito, mas tem muito esse perfil. Quando a gente consegue, não é ser egoísta, mas ter esse mesmo olhar de compaixão para nós e não somente para os outros, a gente consegue perceber o que está precisando e solicitar ajuda. É comum as pessoas me dizerem que não pedem ajuda aos outros jamais, né? E Uhum. daí essas pessoas precisam exercitar, sim, compaixão, Exato. autocompaixão. E saber que os problemas são comuns a todos nós como seres humanos. Então, a gente pode ser flexível. Em alguns momentos dizer, ai, coitado de mim, hoje tá brabo, eu preciso de ajuda. Em outros momentos, eu me encorajo dizendo, pô, mas tá todo mundo ralado com essa pandemia. Então, tu vai tendo um jogo de cintura para poder dar esse colo para si mesmo. Em alguns Uhum. momentos, sendo firme no sentido, vamos lá que tu consegue, e em alguns momentos dizendo, hoje me deixa, tá tudo bem se eu ficar quietinha e ficar na cama até mais tarde. Respeitar esses dois momentos, né? E conseguir fazer o discernimento de quando que eu preciso de apoio e quando eu preciso respeitar o meu silêncio ali, meu cuidado. Uhum. Alguém mais falou aqui, o Renato, duas expertas em suas áreas. Claro que é É, sempre muito bom acompanhar as ideias, posições e recomendações de ambas. Que bom que tu tá aí, Renato. Beleza. Muito obrigada. bom. Nereida, então, só retornos bons, e eu acho que a gente pode ir pensando outros assuntos para daqui a uns tempos a gente te chamar de novo, porque sem dúvida é muito bom te ouvir. Ai, E tu tá. conduz de uma forma alegre, cheia de energia, que faz a gente pensar que tudo vale a pena. Seja É, uma transição de carreira, é. seja uma organização de uma equipe, que eu sei que tu faz isso muito bem, e seja esse processo de cuidado pessoal, né? Quando tu ajuda nas tuas mentorias, as pessoas, os líderes. Tenho te indicado muito para os meus clientes Ai, obrigada. que trabalham com equipes. Isso Aham, aí. obrigada, Flávia, obrigada mesmo.
É um prazer estar aqui. Eu acho que é um exercício constante. Viver a vida é um exercício. Viver uma vida feliz é bem importante e é possível, né? A gente revendo um pouquinho, assim, olhando, trocando um pouco de lente, revendo, né, o que a gente aprendeu, cuidando das nossas crenças, no que a gente acredita, fazendo outras escolhas. É tão bom esse exercício. Eu tenho dito, né, que a vida é um laboratório, assim, É? que a gente vai. Hoje foi muito engraçado, vou contar, dá tempo para contar uma coisa bem Dá rápida. tempo, claro. Hoje eu estava na ginástica de manhã e eu não acordei muito animada hoje, eu acordei meio deprê, não tive uma noite muito boa. E me dei a coisa do autoconhecimento, né? A ação do autoconhecimento. Eu me dei conta que eu não estava muito bem. Aí eu pensei, vou ter que ir para a ginástica, porque a ginástica é uma forma de trazer, né, todas essas químicas aí naturais para uma vida melhor. Beleza. Fui para a ginástica. Chegando na ginástica, eu resolvi adotar uma postura de uma mulher poderosa. Por dentro eu estava totalmente desmilinguida. Assim. Ai, que Mas maravilha. por fora eu digo, eu vou adotar uma postura só para ver o que acontece. E é um laboratório, né? Ao se experimentar. Daí eu andava lá entre os aparelhos, os moços, né? Mais moço eu observei, assim, os moços me olhavam assim, ou eles estavam me achando meio, tipo assim, meio biruta, ou eles estavam me achando interessante, não sei. Mas eu estava me achando interessante. Tu se colocou interessante. Uhum. Eu não sei o que as pessoas pensavam, mas eu disse, eu vou sair dessa postura de deprê, de ai, a vida tá difícil, para uma postura de deixa eu experimentar uma mulher mais poderosa. E aí o peito mais para frente, né, o olhar reto, assim, posicionada nos aparelhos, assim, sabe? E aí, isso é experimentar, é divertido, porque a gente já começa a rir da gente mesmo, Sim. né? E aí, E certamente fez o efeito de ficar mais poderosa, não tenho dúvida, né? Com certeza. A cabeça é muito poderosa. O Renato está contribuindo aqui de novo. É preciso saber sair do labirinto cotidiano. Tem uma vida acontecendo lá fora. Com certeza. Que frase legal para a gente fazer esse encerramento aí. Adorei. É isso Adorei. aí. A vida é agora. E Está agora? rolando. Nereida, Viana, muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Eu desejo para vocês uma ótima semana, que hoje recém é terça, que vocês possam levar isso dentro do coração de vocês, né? Esse entusiasmo de que a vida é bela e que a gente pode, sim, se colocar numa postura de poderoso amanhã de manhã na academia. Adorei. Muito bom. Obrigada. Um abraço grande.